orgulhosamente despertar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Equilíbrio. Hoje estamos a celebrar o 21º dia do 5º mês do ano 2024. O Ponto de Equilíbrio que conta com uma equipa constituída pelo António Fastos, Cavita Chilala Vitória Sacutala, Abelardo Benjamin, René Júnior e a voz que vai estar no comando é minha, eu sou o Horácio dos Reis. Mais uma vez, sinta-se saudade e seja bem-vindo nesta tarde de terça-feira. A nossa viagem vai até bem próximo das 19 horas. Os nossos convidados residentes já se fazem presentes. E vou começar a saudar, a começar aqui no estúdio. Coque, seja bem-vindo, boa tarde. Horácio, boa tarde à audiência e muito obrigado, mais um dia para a conversa. Vamos acelerar, aproveitarmos o tempo. Coque, o que é que andou a pensar? Andei a pensar duas coisas, ou três, mas vou falar de duas. Primeira é a... Opa, deixa-me tirar os escutadores. Primeira é a questão daqui da zona da Caopi, aqui em Viana, onde há muita gente que está a perder a vida, na sua maioria crianças, e penso que a Rádio Despertar também já denunciou isto. Alguns médicos apontam inicialmente como causa o problema da água. Já tínhamos aqui no programa falado sobre esta questão e eu acho que é tempo de responsabilizar o Ministro da Energia e Água por conta destas questões mesmas, né? Não é de bom tom quando em menos de 10 dias, por exemplo, morrem cerca de 20 a 30 crianças por conta da água, não é? E depois apelar aí ao Ministério da Saúde que rapidamente dê uma resposta, por exemplo, a esta situação. Mas se a causa for a água, já imagina, né? Que depois vai sair daquela zona, vai para outras zonas, e nós dissemos aqui na rádio que o grande problema é que a água fornecida para aquela zona ou para a zona do Zango, por exemplo, a zona de Viana, não é a mesma, por exemplo, que dão para a Cidade Alta, não é a mesma que dão aqui para o Talatona, né? Então é preciso melhorar isto. A segunda questão que eu andei a pensar é em torno do debate da CNE, que para mim está invertido. O debate da Comissão Nacional Eleitoral devia começar na sua forma, na forma de como a CNE, como a Comissão Nacional Eleitoral é, e não na sua composição. Nesta altura era preciso recuar, voltar à estaca zero e procurar aprovar uma nova lei para que, através dessa lei, então se faça uma composição justa e não como se está a debater. Nesta altura se está a debater. O MPLA deve ter 9, a UNITA vai ter 5, a PH vai ter 1, a FNLA e PRS vão ter 1 também, e depois acho que mais alguém aí que não, são esses que têm assento parlamentar. E mais o presidente, que é uma figura ligada exatamente. à o MPLA está nessa altura com uma maioria e que com uma composição desta natureza, a alternância neste país nem daqui a 2, 3 pleitos eleitorais vai ficar muito distante. É preciso que, se possível,
os interessados nesta matéria, estou a falar, por exemplo, da UNITA, lhe interesse, não é? Em mudar a natureza do debate e em vez de falar da questão de quantos os indivíduos vão ter aí, é mesmo reformular a lei para a criação de uma comissão realmente independente, uma comissão nacional eleitoral que seja realmente independente, porque senão não teremos alternância e depois vamos ver a própria UNITA vir aqui a reclamar fraude, quando de princípio a gente vê tudo a começar muito mal. Acha que a pirâmide do debate está invertida, tal como disse, nessa altura o essencial seria não está olhar a ser para a questão... discutido o essencial. O essencial é ver que Comissão Nacional Eleitoral vamos ter e não como é que ela vai ser composta. Porque esta composição... Mas a composição também é fundamental para garantir... Não, isso depois entra no rolo do debate, não é? Mas tu não vais ter uma Comissão Nacional Eleitoral que seja independente quando está completamente preenchida por partidos e nestes moldes. Nunca vais ter o MPLA, por exemplo, a ceder a maioria dos lugares para a UNITA ou o inverso. Então é preciso encontrar uma fórmula melhor que tenhamos os resultados verdadeiros e tenhamos eleições propriamente ditas. Nós estaríamos aqui diante de um pensamento utópico, achar que o MPLA vai abrir mão ao controle que tem sobre essa estrutura determinante para o poder. É um instrumento, é um órgão crucial para o poder. Sim, é assim. Não abre mão hoje, não abre mão nunca. Se o MPLA não abre mão na lei, também não abre mão ao poder. É só isso. Tu estás a dizer, está bem, o MPLA não vai abrir mão. Estou a perguntar. Não, o que eu estou a dizer se o MPLA não abre a mão hoje, não abre a mão nunca. E o MPLA fica lá a vida toda. Então há necessidade tem de se criar mecanismo, e falamos aqui na necessidade de criar um verdadeiro movimento capaz de exigir que o MPLA aceite as transformações para o país. Senão não muda nunca. O MPLA vai ficar lá o tempo que quiser. Vai ficar lá. Muito obrigado, Coque. Chipelique Eduardo, seja bem-vindo. O que é que marcou a sua reflexão nos últimos dias? Mas antes... Só para dar um toque do que estava a dizer. No fundo, o que está querendo dizer é que esse debate... Não. Diga o que é que você andou a pensar. Deixa o Chipelique, diga o que é que andou a pensar. Deixa só acrescentar. Não, nós temos o tema... Vai falar pouco. Temos o tema central. Só um pouco. Não vou falar só um pouquinho. No fundo, o que está a dizer é que esse debate tem que sair do Parlamento. Tem que sair do Parlamento. Ok, então pode ir naquilo que andou a pensar. Houve uma entrevista que foi concedida na Rádio Pública do antigo administrador municipal do Lubito, que faz uma desconstrução. Quem é esse antigo administrador? Desconcentração. Quem é esse antigo administrador? Amaro Ricardo. Ok. Amaro Ricardo, agora é professor universitário. Okay. Ele desconstrói a questão da desconcentração administrativa, por entender que, no fundo, aquilo não espelha efetivamente os poderes a nível dos órgãos locais. Por exemplo, fala que os municípios não têm serviços básicos como a água, a energia, o lixo. Portanto, há serviços que os municípios, os administradores, não têm competências para gerir, para orientar, para implementar. E entender que, no fundo, essa desconcentração administrativa que temos, com vários argumentos, não produz efeitos necessários nas comunidades e as próprias populações que vão chorando nas mãos dos administradores, e esses, por sua vez, são incapazes de resolver os problemas. Ok, não ele terá... defende, por exemplo, o poder tem que baixar efetivamente não será chamado para responder junto da Comissão de Disciplina do Comitê Provincial do MPLA? Bom, isso não sabemos. Fez uma abordagem muito científica e muito realista daquilo que é a administração municipal hoje, o papel do administrador municipal hoje para a satisfação das necessidades da coletividade. São um papel irrisório, praticamente insignificante. E aqui também um ponto que me chama muita atenção é a nata crítica do MPLA em Benguela sempre a funcionar. Foi sempre assim
em que os quadros do MPLA na província de Benguela foram sempre críticos às opções que eram tomadas pela estrutura central. Há um pouco mais de democracia dentro do MPLA na província de Benguela. Eu lembro-me, um dos momentos mais emblemáticos foi a disputa para o cargo de secretário provincial do MPLA entre o falecido Domildo Rangel e o antigo administrador de Viana, o Zeca Moreno, que foi preciso a intervenção de Luanda para travar aquilo. Foi algo muito interessante. Zeca Moreno e Jeremias Dumbo. Era um trecho, era um trio, era muito interessante. Era uma disputa que estava a se travar nos órgãos de comunicação social. Depois Luanda travou a democracia. São elementos que ficam efetivamente na história daquilo que é a visão e a independência que muitos quadros do MPLA na província de Benguela têm. É só olharmos para o autor do livro que está a ser bastante publicitado, o Carlos Pacatolo, é um quadro do MPLA e que faz uma apreciação bastante interessante sobre o posicionamento do seu partido e, claro, com uma visão bastante científica e interessante. E é um livro que... É na imprensa que não apareceu. A imprensa mas não vai aparecer. O teor do livro não convida. E aqui as redações... Não, mas teve a segunda secretária no ato. No ato esteve a segunda secretária provincial do MPLA em Benguela. Mas a segunda secretária não é o MPLA. E claro que se não houver... Mas é executiva. Sim, mas se não houver uma orientação, ninguém vai para lá. Mas isso são... outras contas. Benguela é outra história. Outras contas... E nisso também até aqui está aqui o Coque e do outro lado está o Coque, aqui já na qualidade de homem da carteira e como jornalista. Em Benguela, por exemplo, a pessoa não tem dificuldade de fazer o contraditório. Os governantes falam, vão à imprensa, vão ao debate e estão ali. Eu não sei o que é que falta entre os intelectuais de Luanda e os intelectuais de Benguela. Os intelectuais de Benguela são mais ousados. Daqui de Luanda são medrosos. Por ser a capital, não sei. Não é verdade. Em Luanda também temos muitos. Não, a diferença deve ser a quantidade. Não, mas fogem ao debate. Luanda, não, tu tens o Jaime que está sempre aqui, por exemplo. Né? Tu tens o Sérgio, tens muita gente que está disponível. A quantidade... Sim, a quantidade que se tem em Luanda. 12 milhões de habitantes. Sim. Benguela é muito menos. Estamos a falar de quase 3 milhões de habitantes. Muito pouco. Só temos ali quase uma universidade e acho que 3 ou 4 institutos. E nós aqui temos uma série de institutos. Eu também não vejo muitas dificuldades em Luanda para manejar. Talvez porque você veio agora... Não, mas agora não, já tenho quase 2 anos, isso é muito. Então, os nossos intelectuais... Não, era despertar, talvez. Não tem nada a ver com... Não, eu trabalhei sempre na Despertar, sempre tive este rosto, esta imagem que carrego de ser um indivíduo ligado à Rádio Despertar. Essa conotação, independentemente de ter sido o segundo homem da Rádio Eclésia em Benguela. Essa história do contraditório para a Rádio Despertar também é muito interessante, porque quando estava aqui tinha realmente muitas dificuldades, mas hoje há pessoas até que ligam para falarem. A questão talvez seja o órgão, né? E a forma como nós, os jornalistas daqui, atuamos. Por exemplo, há pessoas que dizem que depois sentem enxovalhados pelos ouvintes da Despertar. Então evitam. Quando vocês colocam as suas opiniões para que os ouvintes possam dar opinião, depois ficam mal na fita. Eles preferem fugir. É um pouquinho isso. Eu tenho um dado assim, bastante interessante. E eu ultimamente tenho monitorado os ouvintes que participam nos programas de interação, são quase os mesmos. E os discursos são os mesmos. Hoje eu desafio a Rádio Nacional a abrir a linha, senão vão fazer as mesmas críticas que fazem aqui na Rádio Despertar. Ou seja, a opinião, e aqui que fica muito bem claro, por exemplo, nós temos esse programa, a opinião reflete os nossos convidados, não reflete a opinião da rádio. Mesmo se coloca com os ouvintes, a opinião dos ouvintes, desde que não seja insultuosa e que apela, portanto, à rebelião, essa opinião reflete a vontade e a visão do ouvinte. Mas vamos no que é mais importante, José Gama. A África do Sul está quase a chegar o momento bastante esperado, que é das eleições gerais. Vamos ver se o ANC como é que sai desta fotografia. Não sei se andou a pensar nisso. Também estamos a olhar para a Renamo, que está em pancadarias. Foi reeleito o Sufo Momad.
a ser bastante contestado em algumas províncias. Hoje, pelo menos, há relatos em Quelimane, que é a capital da província de Zambésia, onde aconteceu o Congresso, em que os delegados ao Congresso estão a ser espancados por terem supostamente apoiado a eleição de Yusuf Momad. E Moçambique também está a se preparar para as eleições. Não sei o que é que andou a pensar, se pensou o país. José Gama, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, muito boa tarde a todos. Pois, há eventos que ocorreram no continente que de facto chamam a atenção. O primeiro deles é o golpe de Estado na República do Congo. Chama a atenção porque, ao observarmos o que aconteceu, é um evento que não reúne os padrões tradicionais de um golpe de Estado, porque um golpe de Estado faz-se tomando a residência do presidente ou o palácio presidencial. Neste caso aí, tentaram tomar, ou melhor, tentaram tomar ou fazer alguma diversão na residência que é o Palácio das Nações, onde acolhe o presidente da Assembleia Nacional. Um golpe de Estado ocorre com tomada das principais infraestruturas, como as rádios, o aeroporto, e neste caso não, o golpista foi de carro, foi de um carro luxuoso, sem planos de retiro, sem planos de recuo. Pareceu-me mais que é um jovem que estaria muito entusiasmado com o seu movimento que criou a partir da diáspora e queria fazer uma demonstração de força, ir para este palácio e colocar a bandeira do Zaire, do tempo do Mobutu, que foi um tempo em que ele não viveu, mas viveu o pai, para chamar a atenção, para mostrar que no tempo do Mobutu vivia-se bem, pelo menos ele, que o pai era daquele regime, viviam bem. Então está com aquele saudosismo da era Mobutu, e ele não contava que as autoridades iriam reagir daquela forma, né? Porque em África todo o Estado, as instituições do Estado precisam de tranquilidade, e ele perturbou a tranquilidade e as autoridades enverdaram pela execução. Ele levou o filho, pôs em causa até a integridade da família, fez um suposto golpe de Estado, filmando e passando em direto no Facebook, o que vai contra as normas de sigilo de um golpe de Estado. Um golpe de Estado é feito. Há quem diga que ele foi um lunático. Não, para dizer que, pronto, eu acho que ele tentou chamar a atenção e não realizar um golpe e de deu-se Estado. mal. E deu-se mal, o resultado foi fatal. Agora, aqui na África do Sul tivemos uma novidade, que é o tribunal. Estávamos num impasse se Zuma deveria concorrer ou não, e o Tribunal Constitucional nesta segunda-feira reagiu a um apelo feito pela Comissão Nacional Eleitoral e determinou que Jacob Zuma não deve concorrer nessas eleições, porque a Constituição da África do Sul proíbe que elementos que tenham sido condenados a pena de 6 meses para cima não podem entrar na disputa eleitoral, só depois de 5 anos. Então, com isso, as eleições já é pela semana. O Zuma já há cartazes nas ruas com o rosto dele. Vão ter que refazer, não, já não, isso até é gastos, né? Ele vai ter que indicar um outro cabeça de lista para ficar à frente do seu partido, e vamos ir para umas eleições com os boletins de votos ainda com o rosto, trazendo o rosto do Jacob Zuma. A semelhança do que aconteceu em Angola em 92, quando Fulopinga Lando Vítor desistiu da corrida, anunciou até em tempo útil, mas as autoridades deixaram... Os boletins já tinham sido impressos, não havia como alterá-los. E mesmo assim, em 92, o Fulopinga, as pessoas erradamente votaram e ele saiu em quarto lugar, só que aqueles votos não valiam. Então, Zuma, vamos ter essas eleições. E o que é que dizem as sondagens, Gama?
O Zuma está com a intenção de votos na ordem dos 8%. O ANC está abaixo de 45%. O ANC vai precisar dos votos do Jacob Zuma, vai precisar dos votos do Júlio Malema, terá depois de negociar com eles, para, se quiser, voltar a ser poder. O maior partido da oposição, que eu diria, vai ter aí cerca de 20 e tal, mas no pós-eleitoral vai ser impossível uma coligação entre estes dois partidos. É o mesmo que coligar o MPLA e a UNITA. Fazerem uma coligação. Então, algo quase impensável. Muito obrigado, José Gama. Frei Angalo, o nosso mais velho, mas antes de passar ao Frei, tenho de saudar o jurista Jaime. Seja bem-vindo e mais uma vez obrigado por anuir o nosso convite para partilharmos mais um momento de reflexão à terça-feira. Boa tarde, Horácio. Boa tarde aqui o Coco Mucuta, o Frei, o Chipelica, o José Gama. Boa tarde aos nossos radiovintes. O que é que andou a pensar? Olha, eu, enquanto vinha para aqui, atrasado, devo desde já pedir desculpa aos nossos radiovintes pelo atraso. Estava a ouvir o Coque a refletir um pouquinho em torno da CNE. Pronto, é uma discussão que faz algum sentido até. Mas, como sabe, legislar não é só um ato jurídico constitucional, também é um ato político. E, pelo que temos estado a ver, existem muitas sintonias entre o MPLA e a UNITA, sobretudo no que se refere à composição dos órgãos de representação proporcional. É uma garantia que estes dois partidos estarão sempre representados nos órgãos cuja representatividade, passa a redundância, depende da sua existência na Assembleia Nacional. Daí que eu não vejo, nesse momento, uma vontade efetiva, tanto da UNITA como do MPLA, desfazer o atual figurino da Assembleia Nacional, porque, como disse certa vez José Gama, são dois partidos com mentalidade de Estado e eles gostam de se fazer representar, têm essa apetência de influenciar decisões e isso se reflete muito nos seus comportamentos também. Portanto, uma reforma como aquela que o Coque sugere, e muito bem, ela vai ter que obedecer em primeiro lugar a uma transição geracional. Essa geração... Isso daqui a quantos anos? Vamos ter que começar a falar a partir de 30 e tal, inícios de 40. 2040? Sim, e é possível, com esta composição, haver alternância? Não falar de fraude? Pronto, eu não gostava de entrar para esse campo, senão não saímos daqui. Não gostava de... Você se meteu no assunto. Não gostava de... Agora não quero sair. Não gostava de entrar para esse campo em concreto, mas eu retomo a reflexão do Coque, fazendo ela minha também, já que numa espécie de adenda. Eu não sei qual calculadora foi usada para fazer a distribuição dos comissários na Comissão Nacional Eleitoral. Eu, quando ouvi o comunicado lido pelo doutor Milonga, fui dar uma olhadinha rápida, não tive tempo de ler tudo, né? Tem muita coisa para fazer, mas fui dar uma olhadinha rápida. A percepção com que fiquei, a interpretação que faço é que a composição depende do contexto saído das últimas eleições. Ainda que o contexto fosse a representatividade na Assembleia Nacional, não seriam 9 delegados para o MPLA e 5 para a UNITA. Porque são 16 no total. Acho que 17. Sim. Com o presidente. O presidente vem de um concurso curricular do Conselho Superior da Magistratura, não uma escolha política. E bastante questionável também. Isso é outra coisa. Vem de um outro... Mas não deixa de ser outra coisa, faz parte da... Sim, mas não, esse não fundamento... Esse nem devia ser o debate. Calma. O debate tem que ser outro. Sim, por isso o debate é o primeiro que você trouxe. Por isso é que eu te disse, depende de uma transição geracional. Não, é lá onde temos que ir. Exatamente. Pronto, mas não era... Senão vamos ficar mesmo encravados aqui. Calma, ainda não percebeu a reflexão. Não, eu já percebi. Só que queres levar a reflexão para os cálculos. E eu estou a dizer que
A composição não interessa. Calma, esta é uma perspectiva que também deve interessar. A composição hoje não interessa. Mas o ponto de Eu vista... percebi, estás a dizer o ponto de vista do qual é a Coque calculadora que não, usar. não é imperativo. É uma opinião, tem o seu valor, como qualquer uma tem, não é? Sim, então, mas eu pergunto, para concluir, doutor. fazendo os cálculos, se a regra for da representação proporcional em função dos últimos resultados eleitorais melhores, o MPLA teria 8 delegados na Comissão Nacional Eleitoral, a UNITA teria 7 e o grupo parlamentar misto FNA e PRS teriam 1. O PH não tem contexto político eleitoral que lhe permite ter um representante. Por isso eu fiquei muito preocupado ao ouvir aqueles cálculos. Eu quis até ligar para o Dr. Milonga para perceber um pouquinho, mas eu entendo que essa altura deve estar muito ocupado. Eu não teria tempo que é para ter uma conversa comigo, mas era mesmo minha pretensão ligar para ele. Mas eu fiquei assim, mas que calculadora é esta? Qual lógica? Porque a mecânica que decorre da interpretação da lei não nos permite ver essa distribuição. 9, 5, são 14, né? Deveriam até sobrar 2. Sobram 2. Um para o grupo parlamentar misto e um para o PH. Não é possível isto. Salvo se a nossa interpretação daquilo que está na norma, colocando lá a mecânica da calculadora, estiver errada. Pronto, eu vou abrir também o debate precisa ser aprofundado. Precisa ser aprofundado, porque a mecânica da distribuição que decorre da interpretação da lei não se reflete naquilo que foi lido no comunicado. 9511, em princípio, não responde àquilo que está escrito na norma. Obrigado, Dr. Jaime. Frei Angalo, hoje foi o último a fazer o comentário, então vamos a essa saudação aos nossos ouvintes. E, claro, o nosso interesse em saber o que o Frei andou a refletir nos últimos dias. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, o Explica. Boa tarde, o Moxará aí, o Dr. Jaime, o Mocuta e o nosso José Gama e aos sagrados ouvintes da Rádio Despertar. Na realidade, essa semana foi rica em eventos. Eu vou tocar em alguns, portanto, aqueles que mais me preocuparam. Primeiro, o problema da contínua morte de crianças na Chibia e região por causa do surto de uma doença que ainda não está identificada, mas que está morrendo muita gente, e não se percebem se existe alguma medida, porque o único hospital lá da Chibia, que não tem grande coisa, anda abarrotado e não se percebe nada o que se faz. Ok. Depois, outro assunto que eu tenho refletido e tenho trazido à ribalta, e coincidentemente, eu não estou acompanhando esse debate da CNE, mas, portanto, é sobre a questão da verdade eleitoral que o Mucuta trouxe, e eu estou olhando no aspecto técnico que tem a ver com a base de dados chamada dos cidadãos maiores, né, isso, e que, segundo, digamos, toda a perspectiva técnica, né? Isso estou a trazer perspectiva técnica, mostrar que, portanto, é uma base de dados muito simples, aquela, segundo a lei, o que está na lei, portanto, é muito mais complexo uma base de dados para gerir uma creche que aquela base do registro eleitoral, e que eu estou a tentar fazer demonstrações técnicas para indicar aquilo que deviam ser as soluções decentes e sábias para não continuarmos a nos mentir, Portanto, porque a CNE, o resultado da CNE basearam-se, como eu sempre repito, numa variável falsa, e, portanto, todos os resultados são falsos. Portanto, nas últimas eleições, Angola não tinha 14 milhões de eleitores, e quando a CNE faz as contas a partir dos 14 milhões, apresenta resultados falsos. Esse é um aspecto. Outro aspecto tem a ver com os transportes. Portanto, essa manhã, quem não sabe, eu sou responsável de um centro de formação em Angola e todos os dias trabalho para Angola. E estava a falar, portanto, reunido com a minha equipa de trabalho, né, isso em geral, e analisamos a questão dos transportes. Por exemplo, quem vive em Viana atualmente, com a subida do preço e os taxistas que estão a fazer
troços curtos, como é que se diz mesmo? Tem uma expressão própria. Linhas curtas, quer dizer, a pessoa por dia pode gastar, vir de Viana e voltar para Viana, pode gastar 2.000 kwanzas. Portanto, se a pessoa trabalha durante 24 dias ou faz essas 24 viagens, no final do mês tem 48.000 kwanzas só de táxi. E os salários não foram alterados, né? Entretanto, tem outro aspecto que eu estou a refletir ainda, que é o valor que é pago no autocarro, né? Isso, no autocarro paga-se 150 kwanzas e se sai de Viana até mais ou menos ao 1º de maio. E, de certa forma, também aí tem um aspecto que eu acredito que é perverso, que é perigoso para nós, que é esses autocarros podem estar a prejudicar também os taxistas. Os taxistas, quer dizer, o serviço de táxi emprega muita gente. Desempregar essas pessoas, porque eu acredito que há um parâmetro aí que deve ser revisto. Portanto, eu não posso fazer que o táxi faz 200 kwanzas, faz vias curtas, e o autocarro faz via longuíssima 150 kwanzas. É uma concorrência, acredito, desleal, que pode levar para o desemprego muito jovens, muitos taxistas. Isso pode aumentar a delinquência no país. Que são esses aspectos que tenho vindo a refletir. Esse último ainda não está muito bem aprofundado, tem que analisar bem. E eu acredito que de um lado, em relação aos transportes, existiria oportunidade para o governo melhorar os serviços, e, eventualmente, em vez de estar a incomodar, quem viaja, tiraram o dinheiro que o MPLA gastou mal dos transportes, porque o MPLA é que é culpado da crise econômica do país, por causa da corrupção, não é isso? Tirar dos transportes, em vez de estar a incomodar quem está a viajar e traz um celular novo, tá vendo? Mas, de outro lado, é preciso ver o destino dos taxistas. Porque isso pode trazer um problema. É interessante, Frei. Agora vamos entrar então no tema principal da edição de hoje, numa altura em que estamos no minuto 52 da hora 17, faltam sensivelmente 1h10 para 1h05 para concluirmos esta edição referente ao dia 21 de maio do ano 2024. Eu vou começar pelo Dr. Jaime, ele que propôs o tema, e naturalmente vamos começar por si para a nota introdutória do tema que hoje nos propomos. E este tema já quase que começa a ser recorrente em função dos desafios que o país está a viver. Nós hoje vamos falar mais uma vez do impacto das reformas económicas na vida do cidadão. O que é que efetivamente o governo está a fazer para que efetivamente o povo sinta a sua vida mais aliviada? Parece que quanto mais o governo se desdobra, mais a população se sente apertada. Dentro dessas políticas podemos olhar o último decreto que proíbe uma série de produtos a serem vendidos na rua e que de certa forma vem travar a venda ambulante. São vários produtos. Estamos a olhar no âmbito econômico, o governo vai dando passos sem um efeito no sistema macroeconômico. A moeda continua com grandes dificuldades, não tem capacidade de equilibrar, porque é uma referência. A moeda, o preço do Kwanza, o Kwanza continua com os níveis mais baixos, é a moeda mais fraca da África Austral, até a moeda moçambicana, a moeda da Guiné são mais fortes em relação à moeda angolana. Se tivermos que olhar também naquilo que é as políticas que são adotadas para reabilitar um setor crucial que é o setor da infraestrutura, da construção civil, as grandes empresas hoje são contadas aos dedos, as pequenas quase sumiram do mercado, ou seja, temos um país a viver uma crise sem precedentes. Dr. Jaime, por onde podemos começar para avaliarmos o impacto
das políticas do Executivo para travar a crise? Horácio, são um conjunto de medidas e elas não devem ser avaliadas assim, sem compreender o seu todo. O presidente João Lourenço, assim que assumiu o poder, avançou com um conjunto de medidas de reestruturação econômica, que tem como objetivo fundamental criar as condições que é para um melhor desempenho econômico, melhorar a eficiência, a qualidade, até a equidade da própria economia, de modo a preparar o país para os desafios futuros, desafios globais do contexto em que estamos inseridos. Então, um conjunto de ações que já vinham do executivo passado, reformas fiscais, reformas da máquina administrativa pública, o processo de privatizações, a saída do Estado em setores não estratégicos, reforma na pauta trabalhista, vamos dizer também reformas na política cambial, e essa na política cambial foi mais no sentido de se travar a derrapagem das reservas internacionais líquidas, porque se continuássemos com aquele câmbio de 10 ou 15, hoje certamente nós não teríamos nada lá fora que é para garantir as importações. Então, de modo a travar a derrapagem das reservas líquidas internacionais, foi necessário promover um processo, uma liberalização mais controlada da taxa de câmbio. Então, um conjunto de medidas estruturais que visam preparar a economia, manter a sua eficiência, incluindo até da máquina pública. Mas nós vimos que parte dos resultados não eram alcançados. Hoje, pelo menos nota-se aqui uma maior disposição, não eram alcançados porque não havia uma visão integrada de todo este processo. Notava-se que não havia uma certa coabitação, havia ali alguns entraves, por exemplo, na relação entre Ministro de Estado da Coordenação Econômica e Ministro da Economia. Não havia essa coabitação, os limites não se compreendiam, quem está na dimensão estratégica sentia a necessidade de ser até a dimensão tática, que é para poder coordenar os departamentos ministeriais que estão no nível de execução. Fez uma alteração no desenho do aparelho de Estado agora. A função de coordenação natural da economia foi alocada ao Ministério do Comércio e Indústria. Estabeleceu-se uma relação de maior proximidade entre o ministro coordenador e a sua equipa. A semana passada mexeu-se também no Ministério da Agricultura e no Ministério do Comércio e Indústria, de modo a torná-lo mais dinâmico. Hoje, lendo os documentos, lendo a nova estrutura orgânica do Ministério do Comércio e Indústria e falando com as pessoas, algumas das minhas inquietações começam a ser satisfeitas. Todo o desenho de desenvolvimento angolano, isso se fosse acertado em 2017, provavelmente já teríamos outros resultados. É que hoje todo o processo de desenvolvimento econômico terá que passar exatamente por um alinhamento com o programa de industrialização. Portanto, hoje, falar da indústria, falar das pescas, falar dos outros setores, tem de haver sempre algum link com o programa de industrialização. É isso que eu tomei conhecimento pelas conversas que tenho com as pessoas, diretores, pessoas que têm alguma responsabilidade, que estão a trabalhar nesse dossiê todo. Então, a visão que o Presidente da República, enquanto o coordenador em primeira instância da equipe econômica, teve neste momento com esta reestruturação que fez e trazendo o Dr. Massano, que vem de um setor com pouca influência política. Quando eu digo pouca, não quer dizer que não tem, mas com pouca influência política, um sujeito mais voltado para resultados. Ele traz... O Massano, Jaime... Mas Frei, deixa-me concluir, Frei. Sim.
É verdade, existe liberdade de expressão, mas também não é. Também já está com uns 5 minutos. Sim, só para concluir, só para dar. A volta, sim, vamos já terminar. Falar que os amigos lhe falaram, né? E sem nós conseguirmos perceber qual é o impacto afinal que se tem na vida das pessoas. Sim. Por isso que eu disse, se esta visão fosse em 2017, provavelmente outros resultados seriam completamente diferentes. Deixe-me só concluir. Eu acredito que sim, no contexto de democracia é preciso ouvir, mas é preciso também não trazer muitas inverdades. Temos que ser objetivos. Sofrer, estamos chamando mentiroso aqui em direto. Estaremos aqui a impingir pessoas as situações, quer dizer, cada um fala, é só ouvir, e o outro fala, ouvir. Calma aí, meu. O padre Horácio está a distribuir mal o tempo. Temos que ver bem, se é debate... É debate, o debate está aberto. Se é exposição, cada um vem aqui expor. Não, o debate está aberto. É preciso... O debate está aberto. Frei, um minuto. É muita coisa junta que o Jaime disse. Sim. Okay. Num país que está falido, meu. Mas o Fredo está a prestar atenção na sequência discursiva. Eu fiz questão de observar. Se fosse em 2017. Eu não disse isso por acaso. Dr. Jaime Coco, vou desligar o microfone para ouvirmos um pouco o que é que o Fredo tem dito. Não tem nenhuma visão econômica. Não precisa desligar, vamos ouvir. O país está falido e nós não podemos começar a fazer esse tipo de exposição, meu. Não podemos começar a fazer esse tipo de exposição. A gente que está a morrer de fome agora, vamos falar de visão econômica. Num país, vai falar do Massano Júnior com visão econômica, Massano Júnior. Enervaste o Frei. Todo mundo, quer dizer, basta ser do MPLA, está no governo, tem visão. Não pode ser assim. O país está mal, meu. Ok. José Gama. Não, eu ainda não falei. Vamos falar para podermos fazer. Mas eu queria. Eu queria fazer. Isso é para todos. Eu vou apresentar meus limites. Eu não tenho capacidade para as coisas sem lógica. Sim. Não tenho, esse é o meu grande limite. Tá bem, Frei. É o seguinte, eu queria dizer a todos os convidados que estão abertos. Isso é um debate, não é uma exposição. Não, mas quando nós começamos a falar, você depois... Para. Falar em cima do outro, não. Tem de haver algum ponto de ordem. Mas o debate está aberto. O tema está lançado. Horácio, assim vai ser muita confusão. Eu sugeri para você a fazer a distribuição. Naturalmente, mas... Quando houver necessidade de haver visões diferentes... Tem que controlar os primeiros momentos de intervenção. O debate não tem que ter a parte introdutória. Okay. Nós temos que ter esse momento. Mas tem que ter limite, não pode ser a deterno, como tu já me está a fazer. Então vamos fazer a correção. Vamos fazer a correção. Eu subscrevo eu passo a palavra ao Gama. Gama, o país está efetivamente a travar uma crise que parece que as soluções que são encontradas não tem impacto na vida das pessoas. Fica também com essa impressão ou acha que tudo está a ser bem feito? Desculpa, está a ser bem feito? O que está a acontecer é, quando se está a trabalhar com programas econômicos, eles são programas com resultados a longo termo. Então, esses resultados não poderão ser imediatos. Há programas que a Angola está a levar a cabo, como a diversificação da economia, que só mais à frente é que nós vamos poder ter resultados, porque nós temos aqui um problema que é da dívida externa para com a China. Nós estamos a produzir em alto o petróleo, estamos com um PIB semelhante ao período em que estávamos no boom petrolífero, mas não podemos usufruir desta produção porque ela está comprometida para pagar a dívida externa com a China, na qual somos o maior devedor em África. Então, quando nós, com isso, então isso fica comprometido. Está-se a diversificar a economia no sentido de tentar reduzir a dependência do petróleo. E a solução encontrada é investir e apostar que o governo está a fazer no ramo da economia e também
o governo procura estimular as empresas agrícolas, estes novos grupos empresariais que estão a surgir, como a Carrinhos e outros, para ver se possam diminuir, possa ajudar neste trabalho da diversificação da economia. Mas, outra coisa que se pode fazer é também a consolidação fiscal no país. Isto, o presidente, quando chegou ao poder, andou a aplicar impostos, andou a promover a redução do déficit fiscal, controle dos gastos públicos e também e que tem estado a produzir aumento da receita fiscal. E também tem estado a fazer uma gestão da dívida pública e também outro elemento é o combate à corrupção. Mas, Gama, desculpe só, o que hoje nós queremos analisar é o impacto dessas decisões todas, dessas medidas políticas, económicas. O impacto de uma primeira fase, um dos elementos ou impactos que essas reformas podem produzir na economia é quando, ou melhor, a economia faz também com empregos e prometeu-se 500 mil postos de emprego numa fase inicial em 2017, não se conseguiu. Estamos com uma taxa de desemprego na ordem dos 33%, 60% da juventude está no desemprego. Neste capítulo não houve impacto. Há também a questão da qualidade de vida da população. Houve impacto negativo. Ok, houve impacto negativo, correto. Obrigado pela correção. A qualidade de vida também da população. Ainda hoje estamos a ouvir os ministros a dizer que há ainda problemas de água. Temos no município do Andulo, há reclamações de que até hoje há problemas sérios de água. A água não está a jorrar nas torneiras. Portanto, isto não é um problema que já deveria ser resolvido há mais de, se calhar, 15 anos. A concluir nessa primeira intervenção, ainda há problemas também de eletrificação. A concluir nessa primeira intervenção, para concluir nessa sua primeira intervenção, para concluir nessa sua primeira intervenção. Para concluir que essas reformas que estão a ser feitas pelo presidente João Lourenço vão levar ainda algum tempo para a população sentir o impacto positivo e nas suas vidas. Coque, ao que tudo indica, o efeito tem sido o contrário. As pessoas hoje sentem-se mais pobres quando o governo tem como seu objetivo retirar as pessoas da pobreza, reduzir a dificuldade económica que muitas famílias angolanas estão a viver. Fica também com essa impressão? Sim, e o grande problema é que o governo não desenhou com a população em geral. Não era a população que devia fazer o desenho, mas técnicos que depois consultem as populações, o que é que queremos, onde é que queremos chegar, porque essa ideia de que, por exemplo, o ministro da Indústria passou ontem na Rádio Nacional de que a indústria empregou 400 mil jovens no último ano, não pode ser verdade. Então, como a missão de um Estado é velar pelo bem-estar, pela justiça e pela segurança, a minha maior preocupação é desenhar programas que vendem uma ilusão, mas o resultado é contrário. Qual é a prioridade que o país tem para a reforma? Qual é a prioridade que o país tem para investir? O Gama, assim, do ponto de vista mais concreto, estava a falar, por exemplo, investimento na economia, na indústria, a diversificação da economia. Estas coisas todas não funcionam, nem a compra de autocarros se funciona sem estradas. Isto não funciona se não tiver vias de comunicação. Então, é preciso ver que os danos que as populações estão a viver, ou que as populações estão a ter, são frutos de coisas muito, muito visíveis.
são fruto de coisas que nós todos os dias conseguimos perceber que, olha, o investimento que o governo está a fazer na indústria não vai funcionar se nós não tivermos vias de comunicação, se nós não tivermos tecnologia, se nós não tivermos formação no homem, isso não vai funcionar. Então, os programas que são muitas das vezes imprensos da internet e depois um amigo qualquer... Quer dizer que o governo está a imprimir programas da internet? Estes programas são encomendados, isso faz-se, copy-paste, a ideia depois é vendida, depois é oferecida a alguém que vai defender publicamente. Não há estudos sérios para ver qual é a necessidade, o que é que nós queremos. Olha, uma das coisas que eu andei a rir um pouquinho é o facto do presidente agora mandar comprar umas motorizadas e ele estar a fazer o inverso. Em vez de trazer turista para termos investimento, ele ficou o turista e fica passeando de motorizada. O que nós queremos é trazer turistas que depois se interessam no país e deixam divisas para o país. Mas o que o presidente também disse para os jovens angolanos fazerem turismo no país. Sim, o jovem vai fazer turismo em que condições? Como é que ele vai sair daqui? Como é que eu, Coque, vou fazer turismo lá? Para o Namíbio. Como é que eu vou? Como é que vou me deslocar? Não conseguir ir ao Namíbio. O presidente iria via estrada. Ele podia fazer isso. Passar pela Lucira. Para ver como é que ele faz turismo nessas condições. Como é que um jovem vai fazer turismo nas condições de desempregado, por exemplo, ou de falta de alimentação, como muitos estão? Qual é o turismo nacional que vamos fazer? Qual é o cidadão nacional? Se não o Frei quando vier para Luanda, por exemplo. Já com alguns euros. Mas a questão aqui é exatamente esta. Como é que nós vamos, por exemplo, pensar nos programas que o Jaime anunciou aqui para darem certo na nossa realidade? Como é que podemos... Mas não vão dar certo, não pode ter uma visão mais otimista. A economia não é magia. A economia olha, não é magia. O Frei este ano, olha, essa é uma das coisas bem relevantes. Economia não é magia. Eu estava a fazer estudo da empresa do meu amigo que estava a comercializar algumas coisas, depois eu fui vendo que das coisas que ele está a investir, em cada produto está a perder 15 kwanzas. Somei aquele 15 kwanzas e muito dinheiro que está a perder. Então, economia não é magia. É preciso ver que para sustentar esse país precisam de estudos e prioridades muito sérias. E as prioridades, olha, vão comprar 600 autocarros. Cada a custar mais de 500 Mas esses mil autocarros dólares. vão passar aonde? Esse é outro assunto, porque a subfaturação é constante. Onde é que esses autocarros vão passar? Tu chegas aqui no Zango, o autocarro não consegue fazer manobra. Abriram agora aí uma paragem, está cheio de buracos, as estradas não estão boas. 2, 3 meses, os mesmos autocarros foram-se embora. Então o investimento tem que ter prioridade. É como em casa, o que é prioritário? O que é que vamos avançar primeiro? Já vou lhe perguntar depois o que é prioritário. Frei tentou intervir para contestar aquilo que estava a ser dito pelo Dr. Jaime, já fez a primeira intervenção. Frei Angalo, não pode ter uma visão um pouco mais otimista naquilo que o Executivo está a fazer? O Coque acabou por introduzir alguns elementos em que o Governo vai copiando da internet, agora que existe essa questão da inteligência artificial, a pedir programas e depois tenta implementar, daí o fracasso dessas políticas. O Frei concorda com o Coque ou vai manter a sua divergência com aquilo que foi dito pelo Dr. Jaime? Não, eu subscrevo muitas coisas que disse o Coque. Do Dr. Jaime, aquilo que contexto é uma exposição super acadêmica desligada da realidade. Okay? Não é acadêmica também, amigo dele que lhe disse. Também não acuso o outro assim, o Coque tocou. Esse Coque é um pirômano. Você falou que vamos deixar... A coisa é muito simples, pessoal. A coisa é muito simples. A coisa é muito simples. Economia não é magia. Você pode fazer doutoramento em economia, depois, no final, se você quer ter sucesso, tem que fazer como a tua avó. É só isto. Portanto, você não faz reformas num país com as mesmas pessoas que afundaram o país. Tá? Se você, por exemplo, tem uma empresa, tem uma empresa, e quer melhorar aquela empresa, tem que mudar a direção. O problema do país, primeiro é o MPLA e toda a sua staff.
Por exemplo, quando você vai me falar do Massano Júnior, como pivô, como artista que vai fazer magia no país, é um disparate. Eu vou dar um exemplo muito simples ao Dr. Jaime. Você não faz economia no mundo de hoje sem transações comerciais internacionais. O Massano Júnior liderou o Banco Nacional para ter carta de crédito em Angola. Ok? O PayPal não funciona em Angola. É um fracasso isto. As empresas não conseguem vender, usam o WhatsApp para trocas comerciais. Esse homem que você vai apresentar que vai dar futuro no país? Não, não vai. O Massano Júnior é daquelas pessoas que deveria ir para casa, ficar em casa, aprender a fazer outra coisa e não estar mais aí a vir com fantasias. Há pouco tempo eu disse que o país devia sentir os efeitos em abril. O que aconteceu a situação piorou. Nós temos agora, vem aí a segunda greve da função pública. A terceira fase da greve. A terceira fase da função pública. Ninguém está falando disso, tem a ver com a economia. Quando a greve dos funcionários da função pública não tem efeitos econômicos num país, é porque esse país não tem economia. Isso é mais do que evidente. E aqui eu ia sublinhar algumas coisas. É preciso dizer que as políticas econômicas de João Lourenço e do MPLA são improvisações, que normalmente são propostas por eventos. Isso não é visão do João Lourenço, também é preciso começar a dizer essas coisas. Quando o João Lourenço assina um decreto, era muito importante saber quem propôs aquela lei. Porque não é visão de João Lourenço tudo, não. Há coisas que ele assina nem entende. Tem que dizer isto. Portanto, existe um grupo, uma comissão, um grupo que propõe aqueles decretos. Por exemplo, esse último decreto da proibição de venda de produtos em Angola, aquilo só pode ser proposto por um bandido, por um delinquente. Não pode ser um governo a propor aquilo. Proibição de venda de produtos da venda ambulante no país do continente africano. Aquilo só um bandido que tem interesses de comercialização propõe aquela lei. Porque o continente africano, podem ver qualquer documento, 80% da população, ou mais de 80% da população, vindo da venda ambulante. Que você, no teu país, onde morre gente de fome, vai proibir aquilo que mantém a sociedade. Frei. Isso só pode ser um bandido a fazer isto. Muito obrigado, Portanto, muito obrigado, Frei. Vou terminar aqui. Até aqui, tudo que foi tentativa de reforma, eu até nem sei se podemos falar de reforma econômica em Angola, porque nunca ouvi essa expressão, nunca ouvi. A única reforma que eu ouvi falar é da reforma educativa, que também já foi um fracasso. Uma reforma é um processo que tem que ter cabeça, tronco e membros. Depois tem um projeto, um programa, e depois tem que se fazer balanço, tem que ter um prazo. Se nem as autarquias conseguimos fazer, agora vamos falar que estamos a conseguir fazer reforma econômica em Angola. Ok. Chiplica, está calado. Chegou a sua vez. Exatamente. Até aqui um exemplo, complementando um pouco o que o Frei e o Coco se referiram também. Simples, um exemplo muito simples. O preço do táxi alterou. Se há um caderno reivindicativo das comissões sindicais sobre a questão da depreciação do salário, das condições de trabalho, você não respondeu nada. Isso que o Frei se referiu há pouco. Então você concordou com o aumento dos preços dos táxis. A pergunta é muito simples. Como é que as pessoas vão conseguir pagar o táxi de um salário que está em discussão por causa da sua depreciação? Quer dizer, isso... Chiplica, a olhar por aquilo que o governo tem feito e se tivermos que nos ater ao Orçamento Geral do Estado, as prioridades do governo, o investimento que o governo supostamente está a fazer no setor social, essa questão da política fiscal em que cada vez mais a AGT está a apertar as empresas, uma estratégia no sentido de equilibrar as contas públicas e, mais do que isso, Não. no sentido de tirar do sufoco as famílias? Não, Horácio, enquanto não sentarmos ao governo, ao executivo, aos servidores públicos, ou seja lá quem for que dirige esse país, ou o presidente João Lourenço, não sentar e reconhecer que há erros crassos,
Porque de um lado você quer que as pessoas façam sacrifício, do outro lado você anda em banquete. Fica difícil acreditar na sua boa vontade. E é preciso perceber que essas políticas econômicas, muitas delas resultam desde 2014 até agora. O impacto na vida das pessoas é sempre negativo. Alguma coisa não está bem. Não está bem. Não só a questão de traçar as prioridades. Momento, Horácio. Não só a questão de traçar as prioridades, mas também a capacidade de reconhecer que determinadas políticas são fracassadas. É maneira de corrigir. E até seria importante, nesta fase, terem aqui uma discussão mais pública, incluírem outras pessoas no exercício da economia angolana e tirar a questão do partido na economia, de figuras que mandam na economia. Porque essa questão, o Coque se referiu há pouco, a questão da importação, a máfia sempre que querem. Por exemplo, ele falou bem um pouco, os autocarros vão circular aonde? Tudo bem. A questão também das peças, onde é que vão ser, a assistência técnica dessas viaturas, desse autocarro, onde é que serão feitos? Não dá muita coisa aqui. Agora, chegou o momento de sermos um pouco mais rápidos e vou dar a cada um de vocês 2 minutos. E claro, quando quiser pedir a palavra, pode, a linha está aberta para todos. Coque. Acho que estava a se dirigir para o Jaime. Não, vou começar por ti, depois vou passar para o Dr. Jaime. Por que o Estado, o MPLA não tem oposição no sentido de na implementação das suas políticas? Por que falha? Se o orçamento que apresenta passa, tem a maioria absoluta no Parlamento, não tem, o país não está em guerra, temos uma estabilidade. Por que continuamos a regredir? Cada vez mais as pessoas estão pobres. O que é que está a se passar, Coque? Na sua visão como cidadão? A sabedoria... Não, algumas pessoas, Horácio. Algumas pessoas. Sim, mas a maioria. O que está? A sabedoria está exatamente na pergunta que fazes. O equilíbrio faz muito bem. A oposição faz muito bem. Devia ajudar. Se o MPLA não tem quem faz oposição, devia ter. Por exemplo, nós, os cidadãos, devíamos ser um dos que, por exemplo, devia fazer esse check and balance. Depois aparecem os partidos políticos, as organizações. Mas é preciso exigir do MPLA, não é, seriedade naquilo que faz e alguma responsabilidade também naquilo que faz. Porque o grande problema está exatamente depois no cumprimento daquilo que idealizaram. Aquilo que andaram a pensar, aquilo que andaram a encomendar, como é que vão colocar na prática. Você vê desde 75 bons e lindíssimos programas. Tirados e o presidente da internet. José Eduardo Santos chegou um dia e disse isso publicamente, que de programa nós estamos cheios, temos bons programas, mas a praticidade, este é o grande problema. Ou seja, é preciso liberar, por exemplo... Aqui que eu vou lhe perguntar, o problema está no homem ou está nos programas? Não, é assim, tem que começar no homem. A questão deve ser resolvida a partir do homem, porque é o homem depois que corrige o programa. Ou seja, o problema está nos homens, não é? E para mim aqui devíamos partilhar a culpa. Estou a dizer, nós, a sociedade, devemos ser mais atuantes, devemos cobrar mais. Estou a dizer que os partidos devem cobrar, as organizações devem exigir mais e o MPLA também. Devemos ser verdadeiros e objetivos também, sem razão. Verdadeiros e objetivos. Yeah. Dr. Jaime, parece que não há responsabilização política, vários planos são gizados, acabam por fracassar, ninguém é chamado, ninguém é responsabilizado politicamente. Aqui a responsabilização e a olhar pela estrutura orgânica do Executivo, só tem uma única pessoa que manda a todos. Os ministros são auxiliares do Presidente da República. A quem devemos assacar a responsabilidade em que muitos dos planos que são traçados acabam por fracassar? Olha, esse figurino não é exclusivo de Angola. O sistema presidencialista é assim. Os ministros são auxiliares, não têm a política própria, fazem aquilo que o Presidente da República orienta por via da delegação de poderes ou de competências. Nessa perspectiva, do mesmo jeito que o poder é unipessoal, a responsabilidade também é unipessoal.
Mas aqui há um elemento novo que é introduzido pelo sistema eleitoral. O programa de governo não é do presidente da República, é do partido por via do qual ele foi eleito. Então, há aqui um compartilhamento na definição das políticas. Mas o MPLA tem fiscalizado o executivo, consegue monitorar e acompanhar aquilo que apresentou ao angolano como programa de governo? Pronto, isso também depende muito do espaço que o Presidente da República, que é concomitantemente Presidente do MPLA, vai dando ao birro político, porque o birro político tem uma espécie de governo sombra. O secretariado tem um secretário específico que é responsável por um conjunto de departamentos ministeriais. O birro político aqui não devia se impor? É isso que eu estava a tentar dizer. Então, há um secretário no birro político que é responsável por um conjunto de departamentos ministeriais. Por exemplo, tem alguém que responde pela esfera econômica e social. Do ponto de vista político, essa pessoa é responsável. E o desenho dos programas econômicos, em princípio, começa aí. E se não começa no secretariado do birro político, há um compartilhamento do desenho do programa em conformidade com a pauta que é apresentada à população. Mas, que elege. doutor Jaime, aqui insisto, há autocrítica no MPLA? Olha, o MPLA tem um jeito próprio de todos os partidos da linha marxista. São muito fechados, pode haver uma discussão lá dentro e no fim da reunião está todo mundo a sorrir para as câmaras. A autocrítica, sim, existe. Conheço pessoas que participam das reuniões do BP, do Comitê Central, e dizem que, de facto, as discussões são muito acaloradas. Mas nunca são sentidas essas críticas? E o presidente João Lourenço introduziu uma novidade. No fim, depois de esgotada a agenda, há sempre um sorteio de um tema solto, que depois ele é debatido e o ministro responsável por aquele pelouro que é discutido está ali que é para responder aos questionamentos. Há sim uma crítica, uma discussão muito acesa lá dentro. Não é uma espécie de brincadeira? Não, há uma mudança que decorre destas discussões. Repara que no início, relativamente à agricultura, era a visão do executivo que a solução dos problemas da agricultura seriam da responsabilidade das grandes fazendas, da agricultura comercial. Mas a perspectiva do partido é que a solução tem de partir da agricultura familiar. E começa-se a notar que desde 2023 que o discurso da agricultura familiar começa a ganhar mais peso. Isso resulta de uma discussão interna. A perspectiva do partido é que não, a solução tem de ser a agricultura familiar. A agricultura comercial ela tem de ser parte da consequência do empoderamento, da evolução da agricultura familiar. Vamos transformar a nossa agricultura, os nossos agricultores familiares, tal como acontecem em muita parte do mundo, nos verdadeiros agricultores, porque é que têm vocação. Fazem aquilo porque aquilo faz parte da cultura dele, é o que ele mais sabe fazer, é o que ele melhor sabe fazer, e a vida dele é exatamente aquilo. Então essa mudança de postura da parte do executivo resulta desta discussão interna. Ainda assim, pouco se sente aquilo que é o impacto dentro do investimento que está a ser feito nesse setor. Olha, desculpa, não ignore a intervenção de José Gama, por favor. José Gama disse que as reformas econômicas, elas, vias de regra, produzem resultados de longo prazo. Então esse debate não é para hoje. Espera. As minhas palavras, elas são ditas depois de serem raciocinadas, eu não falo à toa. As minhas também. Por isso é que eu fiz questão de dizer, na minha fala anterior, se esta visão atual fosse a de 2017, fiz questão de recuar, observar isto, fosse a 2017, hoje provavelmente nós já teríamos outros resultados no âmbito... Não estás a falar ou não estás a responder o que o tema nos impõe. Mas o tema é o impacto. Espera, eu estou a responder a questão colocada pelo Horácio. Há um dito muito simples. Eu não posso responder aquilo que o Horácio não questionou. Com as mesmas circunstâncias, com o mesmo método, você obtém os mesmos resultados. Tá? Com as mesmas pessoas, nas mesmas circunstâncias, com os mesmos métodos, você obtém sempre o mesmo resultado. Mas nós acabamos de falar aqui de uma mudança, seu Frei. Não, o MPLA não é novo, meu caro.
Não, nós não estamos a falar do MPLA em si. Nós falamos aqui de uma mudança que houve. E trouxe aqui um exemplo concreto que é a atual visão da agricultura familiar resulta desse debate interno. Jaime, um dia você vai ter empresa. Uma das coragens que você tem que ter como gestor é a capacidade de demitir quem não está a produzir. Ah, claro, isso é certo. Então, o problema do país é este. Portanto, você tem uma equipa, tem o tempo de tolerância. Portanto, ele apresenta um programa, vai ser errado. Vai ser um programa, vai ser errado. Depois você tem que dizer, pá, pronto, chega outra equipa. E o problema de Angola é esse. O problema de Angola é outra equipa. Porque com os mesmos métodos, as mesmas pessoas e as mesmas circunstâncias, vamos ter sempre a mesma coisa. A característica do governo é pela corrupção. Ok? Vem os novos, corrupção. Portanto, aqui tem que mudar as pessoas. Mas, Frei, na equipe econômica só sobrou a doutora Vera Daves. Da equipe econômica dos 2017. Mas ainda assim os resultados são bastante tímidos. Só sobrou a doutora Vera Daves. O núcleo forte do MPLA não mudou, chefe. Só sobrou a doutora Vera Daves. Todo mundo saltou. O núcleo forte do MPLA quem mudou? O núcleo forte do MPLA quem mudou? Eu estou a me referir ao executivo. Da equipe econômica só sobrou a doutora Vera Daves. Mas o doutor já me disse que essa equipe é fiscalizada pela estrutura do MPLA. Gama, está bastante calado. Se tivermos que olhar, e eu dizia, e aqui, matando naquilo que foi dito pelo Frei e pelo Dr. Jaime, e o Dr. Jaime pegou-se nessa questão em que as políticas que estão a ser adotadas e implementadas agora. Eu não me apeguei, só fiz recordar, não me apeguei. Antes do Gama falar, esse longo prazo significa quanto tempo? Precisamos também disso. Longo prazo significa quanto? Uma geração inteira, 100 anos? Essa é a pergunta que eu queria fazer ao Gama, porque o Gama diz que há setores cujos resultados são de curto prazo, como da agricultura, por exemplo, são de curto prazo. Mas como tirar alguém da pobreza? Essa é a questão que se coloca. Há quem hoje não tem que comer. Mas o Gama, o Horácio é economista e deveria ajudar a fazer compreender isto. Reformas econômicas são um conjunto de vários pacotes. Alguns têm resultados no imediato, outros têm resultados no curto prazo. Por exemplo, o pacote da inovação tecnológica não tem resultado de para mão. É um processo. É um processo. A inovação tecnológica você não pode esperar 5 anos, senão fica ultrapassado, meu. Não, quando eu digo, primeiro tens que formar as pessoas, criar as condições para elas começarem a produzir pensamento, a produzir ciência. Quando é que vamos formar essas pessoas? A produzir ciência. Então, desenhas o programa, não tens resultados de pé para mão. Quer dizer, o senhor Frei, que é especialista em tecnologia de informação, levou 20 anos para se formar. Faz isso. A Namíbia tem uma política que funciona. A Namíbia, quando não tem um quadro, contrata um quadro qualificado por tempo determinado enquanto o namibiano está a se formar. Depois, quando o namibiano forma, regressa. Isso não faz mais de 5 anos. A Namíbia está em frente de Angola e teve independência depois de Angola. Em termos de qualidade tecnológica, de inovação, de adoção de tecnologia. Seu Frei, os namibianos não partiram as casas dos brancos nem as fábricas. Aquilo é o mesmo avião em voo, só mudou de piloto. Também. Em Angola, quem destruiu a casa dos brancos? Os brancos foram-se embora, as casas ficaram bem. O Jaime não pode esquecer que até 1980, jogou autocarros na marginal, meteu sal nas máquinas, destruiu o país. Então a Namíbia tem um percurso histórico diferente do nosso, Frei. Em 1980, a cidade do Porto, onde está o núcleo da cidade do Porto, ainda pastavam cabritos e bois. Luanda era já uma cidade metropolitana com carro. Muitos portugueses viram a primeira mulher a conduzir em Luanda. A cidade de Luanda nunca foi destruída. E a cidade de Luanda está a cair. Falta de quê? Falta de manutenção, falta de política, falta de juízo. É preciso começar a dizer as coisas. Tem que sair do poder. O MPLA tem que sair do poder. É só assim que a economia do país vai mudar. O Gama, tem a mesma impressão de que os problemas econômicos e sociais da Angola só se resolvem com a retirada do MPLA no poder, uma vez que não tem sido capaz de implementar políticas que mudam o atual quadro econômico e social? Bom, nós temos uma economia que depende de um único produto, já vai assim desde que
o país, desde 75, em que o MPLA foi para o poder, ele foi prometendo, já naquela altura, essa diversificação, não conseguiu. Depois, o mais importante foi buscar um argumento, que foi a guerra, depois foi o elemento reconstrução nacional, depois foi-se a meter nas dívidas com a China, e este programa, este pacote foi-se adiando por cerca de 50 anos. Agora, para se diversificar, o que deveria haver é visão. Nós poderíamos ter já diversificado a economia. Penso que nós tivemos guerra, mas a guerra não impediu também de certos setores funcionarem. O país não paralisou. Então, não, para diversificar não tem que ser necessariamente com a saída ou mudança de partido, porque qualquer partido que entrar, mesmo se nesse momento entrar o PDPA ou a Bela Malaquias para governar, vão ter este desafio de diversificar a economia, sair do petróleo. Mas, Gama, o grande problema é que há vícios que não estão a ser corrigidos. Não há vontade, como muita gente diz, não há vontade política de inverter a tendência para baixo que estamos a viver nos últimos tempos. Parecendo que não, este governo que temos é um governo composto por jovens, bastante tecnocratas, mas que produz pouco em termos de impacto das suas políticas. E são brincalhões. E também isso tem a ver também com os programas, né? Eu acho que há aí programas, mas não estão a ser... não estão a produzir algum efeito, porque o que é um programa? O governo deveria fazer um estudo do que o país precisa para produzir um programa. E nós temos uma governação que é de reação, ela é de fazer remendos. E víamos isso com Manuel Nunes, agora está o Massano. Era suposto, todos nós sabemos qual é o programa certo econômico do governo. Mesmo se olharmos para o programa do MPLA eleitoral, ele só vai dizer diversificação da economia, tem ali 2 pontos, agricultura familiar e agricultura mais profissional, vamos ter aí. Depois vai dizer promessas, há construção de mais infraestruturas e etc, etc. Portanto, deveria-se fazer um estudo para o país, identificar os problemas de Angola e vermos como é que poderíamos diversificar. Há uma coisa boa que o presidente João Lourenço tem, que são as energias limpas. Ele quer que penso que até 2025 vamos passar a produzir as energias verdes e até também exportar para a Alemanha. São as chamadas... pois, estão a construir um campo, né, para chamadas fotovoltaicas, e com isso também, se calhar, vai Gama. Esse momento só, Frei, um momento só. Essas fotovoltaicas não têm bateria. Elas são ligadas diretamente ao sistema. Vai exportar não tem acumuladores. Vai exportar como? Aquilo é direto ligado na rede. Esta é a previsão que o governo tem. Gama, a energia de Angola para a Alemanha. Espera, a energia verde para exportar é aquele projeto da Sonangol, do hidrogênio verde, não é das fotovoltaicas, o Tiplica. É do hidrogênio verde. Eles têm esse... Sim, esse projeto da Sonangol. Eles têm esse projeto, pelo menos tem... Mas olha, Gama, energia fotovoltaica, vamos falar sempre, são painéis solares. Exatamente. Vai exportar que vai mandar baterias carregadas para a Alemanha. Não é isso, Frei. Exportar não é energia fotovoltaica, Frei. É o hidrogênio verde. Pronto, nós já estamos a ajudar a corrigir. Não, mas esse projeto, ela vai dizer... vamos ser claros, nós precisamos também não ter muita vaidade. A Alemanha é a melhor economia europeia, ok? Angola vai produzir o suficiente para si mesma e depois vai ter o suficiente para exportar. Porque normalmente a economia a gente aprende na pré. Primeiro você produz, o excedente é que você exporta. Mas pode eleger produtos para exportação. Mas pode eleger produtos de exportação. A Alemanha se faz presente com a empresa. Alemanha. Se a Alemanha
faz presente com a empresa Gulf. Nessa parceria é provável que a Alemanha diz, eu quero isso e vou levar. E Angola considera que aquilo é uma exportação. Não esqueçam que a Alemanha tem um grande contrato com a Rússia para o fornecimento de energia. E tem muito dinheiro aí. Essas conversinhas no continente africano vai dar como aquilo o Ruanda está a fazer com o Reino Unido está a fazer com o Ruanda, que é só para criar condições para jogar para aí imigrantes. Nós temos que começar a pensar assim. Primeiro, pensar no desenvolvimento do próprio país. A garantir que, portanto, isto exatamente funciona. Porque essas coisas tipo energia fotovoltaica e energias verdes, como se a Alemanha não tivesse capacidade de produzir o suficiente, nós vamos produzir para exportar para a Alemanha. Quer dizer, primeiro você tem que ter, depois é que exporta. Ok. Essas centrais, esse aqui é um pormenor importante e tem que notar aqui o erro que foi cometido neste projeto para ser corrigido. As centrais estão ligadas diretamente à rede pública. Não tem acumuladores. Quer dizer, havendo algum... É um projeto mal feito, que não tem sustentação. Coca, estamos já... Eu acredito. E também temos que tirar a mania das grandezas. Quando não fomos gigantes de peixe de barro. Nós não podemos falar dos grandes projetos para o país, para parcerias públicas internacionais, etc. Quando o básico, o essencial, não temos alicerces suficientes para isso. Você não tem energia, vai exportar para a Alemanha. Você não consegue resolver até hoje a questão da inflação. Você não consegue resolver o problema das divisas. O mercado informal sobrepõe-se ao mercado formal. Explica como é que se resolve a questão da inflação e das divisas. O disse uma coisa muito importante. O Mártires, você não consegue resolver o problema do Mártires. Mas agora, o decreto presidencial agora coloca um ponto final nessa questão da venda informal das divisas. Será? Não, mas quem é que vende? Os corruptos, quem rouba as coisas que o governo compra e leva para o Kikolo? São eles mesmos. A praça do Kikolo, quando os hospitais compram o aparelho, você vai encontrar no Kikolo. Quem leva para lá? Não são do MPLA. Quem distribui o dólar nos mártires, quem é? Não são dos que têm acesso ao dinheiro. Mas, Horácio, também a venda de moedas, agora, mesmo entre amigos, já não é ir para a praça e trocar. Nós agora estamos a trocar por transferência. Então, aquela lei fica em... Dá para contornar. Exatamente. Fica tu está dando umas dicas. Tu me mandas os euros, eu te mando os kwanzas. Está resolvido, não preciso ficar lá na praça. Mas pelo menos funciona dentro do circuito legal. Eu ligo para a pessoa, mas a questão é que pelo menos o negócio existe. E o lucro existe também. Não, é diferente de ter uma senhora como a bancada vender kwanzas ou vender divisas, não é? É diferente. Tu tens dólares porque tu consegues. Quando é que o MPLA começou a combater o É diferente de uma senhora que está aí na rua a vender. Doutor Jaime, o Frei Paulo fez uma pergunta. Um momento, doutor. Frei, eu achei interessante essa pergunta. Frei, o MPLA começou a combater a candonga. O MPLA começou a combater a candonga quando eu tinha 5 anos. E o Frei tem quantos anos agora? Mas que tipo de candonga, Frei? Não mudou nada, só piorou. Sim, mas qual era a candonga que estava a ser combatida quando o Frei tinha 5 anos? Era proibido vender qualquer coisa. Naquele tempo era proibido vender qualquer coisa. Quando eu tinha 9 anos, okay, eu sou pessoa de bairro, 9 anos, no Lubango começam a aparecer as primeiras praças. E o que é que a polícia fazia? Vinha com cavalos da montanha, pisar, pisotear a mercadoria da senhora na praça. Mas em Luanda já havia praça naquela altura, seu Frei, e ninguém pisoteava ninguém. As praças de Luanda começam no tempo colonial, sim, que nasciste. Sim. E agora, os nossos brincalhões agora já tiveram a visão de proibir vendas de tudo. Mas essa questão também como é que chama, da indústria de produção da lei ou das leis é um pouquinho assim, porque olha, aprovaram há tempos uma lei que as pessoas não podiam criticar o presidente sobre o ultraje. Mas encontras um número muito elevado de pessoas a fazerem memes sobre o presidente. Ou seja, isto também pode depois ter efeito contrário, né? E depois não tiver eficácia a lei que foi inaugurada. Acha que estamos a... Não vejo nas redes... Um momento, um ponto de ordem. Sim, diga. Acha que
estamos, e esse é um assunto até pertinente, acha que o Parlamento está a produzir muitas leis e leis para não levar a sério? Eu não sei se o termo seria não levar a sério, porque depois as leis por si só não têm eficácia. Elas depois se esgotam por aí. Mas há produção de leis que dia seguinte estão a elaborar uma nova para fazer a correção. Para fazer a correção. Há este problema entre nós. Por que acontece isso, Dr. Jaime? Já estivemos a falar isso numa outra ocasião. Em alguns casos, pode ser que o proponente não prestou a devida atenção e a Assembleia Nacional, que tem que fazer análise muito mais pormenorizada, muito mais técnica, também não faz o trabalho de casa como deve ser. E saem leis que, depois de ter sido promulgada, publicada, entrarem mas com tantos técnicos se justifica isso, em vigência, há necessidade de se fazer pequenos ajustes, adequações. Às vezes grandes ajustes. Exatamente. Às vezes falta também essa atenção, às vezes, da parte dos nossos deputados. Isso. Como diz o Frei, economicamente, quais são os prejuízos financeiros da produção dessas leis? Sim. Pronto, eu não iria para aí, tá vendo? Isso também vem refletir um pouco a qualidade dos nossos legisladores, né? E exigir mais também que políticos com mais qualidade, com mais tecnocracia, com mais literacia. Porque legislar não pode ser apenas o exercício político, né? Há muita técnica por detrás daquilo. E repara, por exemplo, a lei essa do antidoping, não é? Sim. Entrou para a Assembleia Nacional com caráter de urgência, foi aprovada urgentemente, depois tem que ser revista. Voltou novamente. O Código Penal também. Porque foi reprovada. Foi um cartão vermelho essa para revisão. o nosso Parlamento. Tem de haver maior seriedade. E isto é uma responsabilidade dos partidos políticos na hora de elaborarem as suas listas nominais, escolherem mesmo alguma tecnocracia para os deputados. José Gama, volto a si. Estamos com a cadeira. estamos quase. O Gama saiu. Chipelique. Gama, volto a si. Há aqui uma preocupação de que os angolanos estão cada vez mais pobres. Isso é um facto. Em que todos os segmentos, todas as classes... Uma questão de objetividade, não diga todos os angolanos, porque há um grupo de pessoas então a maioria dos angolanos. Continua... mesmo os ricos hoje sentem também alguma dificuldade de desdobramento, não é? As coisas não estão assim tão fáceis como antigamente. Não. Isso não é verdade, Horácio. Não é verdade? Não. Alguns têm maior dificuldade de roubar como antes. Mas continuam a roubar. Sim. Alguns ainda estão a roubar, encontraram outras engenharias que é para continuar a roubar. Qual é essa engenharia, doutor Jaime? Eu gostava de saber, para ser rico também. Eu que não sei. Gama. Como amigo de muita gente deve saber. Você que trabalha lá. Gama. Um silêncio. Gama, conforme ia dizendo, mas a população aceita, conforma-se com a sua pobreza, a maioria. Os que mais sentem esse impacto dessas medidas que são tomadas, que, segundo disse, poderão ter um efeito positivo daqui a algum tempo, ou seja, a longo prazo. Não, algumas poderão ter impacto a longo prazo, nem todas. A que se deve? Será que a nossa consciência cidadã é assim pobre para não percebermos que temos de fazer um pouco mais de pressão, como disse o Coque, a quem governa o país? José Gama? É assim, nós vivemos um sistema no passado de partido único que era quase que... tinha algumas características de um Estado totalitário em que o regime impõe um pensamento, uma ideologia na sociedade. E a ideologia que foi colocada no povo, e o povo angolano tem até hoje, é de que ele não associa a sua pobreza à governação, aos resultados ou os resultados negativos ou positivos da governação, sobretudo os negativos. Para ele, se ele está pobre, ele acredita que é o pai que não lhe pôs a estudar, que é o chefe dele que lhe tramou. Ele vai sempre buscar um responsável
mas nunca responsabiliza o Estado ou o governo. Porque ele está educado assim a nunca responsabilizar o governo. Porque para ele, culpar o governo pela coisa negativa que está acontecendo com ele, para ele está educado que aquilo é falar mal do governo. Então, o angolano foi educado assim. Contra o partido do governo. Foi educado então, assim. Ele não... Isto, no fundo, tem a ver também com as políticas de fiscalização. Ou melhor, o espírito de fiscalização. O povo não fiscaliza, então ele também não associa a sua pobreza à governação. De facto, o angolano está mais pobre porque está com um salário na ordem dos 30 mil kwanzas. Os produtos estão a aumentar a uma taxa de 24% da inflação e, com isso, o cidadão perdeu o poder de compra. Ao ser assim, ele empobreceu mais. Coque, por que o angolano tem medo na perspectiva do Gama? Foi ensinado a ter medo. Justifica-se, passados 22 anos, o angolano continuar a ter medo de reivindicar os seus direitos? Essa pergunta é bem difícil. Não, é assim, eu acho que... Estou a tentar pensar para responder conforme. Eu acho que, olhando para as pessoas no país, temos muita gente que não tem medo e já provaram muitas vezes. Agora, as pessoas normalmente estão associadas em blocos, em grupos, e aqui estou a dizer que uns pertencem às igrejas e as igrejas ensinam o Pai Nosso, a obediência. Uns pertencem à UNITA, a UNITA ensina obediência, mantêm-se obedientes ao líder. Outros pertencem ao MPLA, o MPLA ensina obediência e rouba um pouquinho. Isso é só para rir. E então as pessoas estão associadas em grupos. Agora, existem aquelas que não estão exatamente nesse grupo. E muitas delas... Mas essas não se fazem sentido. Não estão interessadas. Não, muitas Mas delas estão interessadas a continuarem a sofrer? Olha, eu vejo muita gente a sofrer. Olha, eu vejo 5, 6 filas aqui, as pessoas na fila. Eu passo com o meu ID, penso double eles, não, esses também ficam mesmo aí para ver se ganham juízo. Mas amanhã passo de novo, não ganharam juízo. Eles estão sempre lá, são muitos. Eu digo assim, pô, eu vou para a rádio, falo, tento esclarecer as pessoas, dou aulas, falo, tento esclarecer as pessoas. O que é que se passa? A ideia que eu tenho é exatamente essa, que cada pessoa está num núcleo. E o núcleo da sociedade lhe torna o que é. As pessoas da UNITA, se a direção da UNITA diz, olha, hoje, direção é aí, eles vão. As igrejas mesmo, se o frei convocar uma missa, instruir alguma coisa, eles vão seguir. Então as pessoas estão com essa... Eu sou torto. Não então pega, lhes ensina esse lado seu, né? Então é um pouquinho... Ou não te deixam ir para a missa também, celebrar a missa. Mas é um pouquinho assim, as pessoas acabam tendo, ou estando a seguir as suas lideranças, estás a ver? E, epá, infelizmente, as lideranças mandam o que mandam, né? Ok, obrigado. Começo por ti, Chipilica, o seu último minuto. Este não é meu último minuto. Não. Daqui a pouco. O seu último minuto, Chipilica. Estamos já a fechar. O tema de hoje foi bastante quente. Trouxe um aspecto interessante. A questão de... Mas esse é o último minuto, Coque, ou Chipilica. Sim. Deixa eu falar, ora. Se não te falam quantas vezes, o doutor já me fala, eu falo o que pretendo que quiser. Eu tenho que ir para Benguela entender o vosso fenômeno. Exatamente. Estava a dizer que a questão de fazer fileiras ao chefe, quer dizer, culpa a personalidade. E as organizações estão muito fechadas nisso, quer políticas, quer não políticas. E há um aspecto importante que é para tirar o medo que se referiste, é a questão da democratização do país. Democracia, o cidadão faz a instituição. O grupo deles vão impor aquilo que a instituição vai fazer. Agora, se o receio for coletivo, obviamente que os objetivos das instituições não vão ser cumpridos. Portanto, o problema está ali. O país tem que estar democratizado para permitir esse ambiente do exercício normal da liberdade de expressão, do contraditório, da reivindicação, da reclamação.
do debate público sobre as políticas públicas fracassadas, os erros, porque há uma teoria dos que está tudo certo, está tudo a dar correto, está Muito tudo a obrigado. funcionar. Muito obrigado. E, no final não é isso. Muito obrigado. Gama, o seu último minuto. Eu acho que as ONGs, os partidos políticos, devem inverter, ajudar os populares a jogarem um papel de fiscalizador e de forma a poderem acompanhar as ações do executivo. Cada cidadão deve se comportar como um deputado. Como acontece, eu vejo os programas das manhãs na rádio Despertar, em que os ouvintes ligam e eles aí são deputados, expõem as questões do país, interagem com o apresentador, e eu acho que este formato deve se estender para toda a sociedade e ninguém ter medo de que estar a reivindicar ou apresentar problemas que está no seu bairro é falar mal do governo ou estar a conspirar contra as autoridades. Ok, obrigado, José Gama. Até a próxima terça-feira. Dr. Jaime, o seu último minuto, rapidamente. Sim, eu devo dizer que as reformas econômicas elas são para continuar. Como devemos saber, os resultados, a implementação, o impacto das reformas econômicas dependem sobretudo do contexto político, social e econômico concreto. E no caso concreto de Angola, há aqui uma variável que condiciona muito a produção de resultados na velocidade que se pretende. É o caso da dívida pública. Angola está a empenhar entre 50% e 60% de toda a sua despesa fiscal para pagar dívidas. E nenhum país na condição de Angola produz efetivamente resultados das suas reformas econômicas a uma velocidade tão rápida como era expectante. Falamos aqui da desvalorização da nossa moeda, que é uma das mais fracas aqui na região, mas também era bom trazer aqui um outro elemento. Não aqui na região, com exceção da África do Sul, um caso à parte, um país que esteja tão endividado como Angola e que esteja a fazer um serviço de dívida pública tão esforçoso como Angola. Moçambique. Não sei se Moçambique está a empenhar 60% do seu OG. Não, mas também parte do seu OG vai destinado para pagar. Sim, mas 60% é muito. Mesmo para alguém que é assalariado, se todos os meses 60% daquilo que ganhas vai pagar. O governo é responsável porque ele contraiu a dívida e sem ter passado pelo Parlamento. Naturalmente que quem está no poder vai ter que assumir tudo. E uma das coisas que assumiu é esse elevado serviço da dívida pública, que agora tem que começar a fazer os desembolsos. Isso obrigado. Condiciona efetivamente a qualidade, os resultados das reformas econômicas. Frei Angalo, o seu último minuto, vou finalizar com o Coque. Sim, muito obrigado. Eu acredito que aqui nós precisamos sempre, eu digo honestamente, de objetividade, dizer algumas coisas evidentes. A primeira coisa que precisa num país africano, qualquer coisa para país africano, para falar depois de economia é o combate à corrupção. O projeto do combate à corrupção, que era já um fracasso à nascença, faliu. Ok? Portanto, com o fracasso dessa história do combate à corrupção, se houve, atenção, porque eu nunca ouvi falar, se houve um projeto de reforma econômica, também tem que se declarar falido. Ok? Depois, eu quero aqui voltar a trazer alguma coisa que o Coque trouxe, que é a questão das vias de comunicação. A economia de um país, como eu disse, não é magia. O próprio povo gera a economia. Quem tem os recursos do Estado deve criar vias de comunicação. A economia cresce através das vias de comunicação. Outra coisa são os bancos. Tá? Os bancos não devem ser só para roubar dinheiro do bolso dos funcionários. Tem que haver bancos que conhecem a realidade e investem na realidade. Isso é essa coisa. E eu queria aqui depois voltar sempre, insisto nessa questão. Quem tem responsabilidade de governo tem que prestar atenção à greve dos funcionários da função pública, porque é um caso grave termos 3 fases de uma greve e não percebemos que essa greve tem efeito na vida econômica do país. Isso pode significar apenas uma coisa, que o país está economicamente falido.
E termino com um exemplo para não termos ilusões. Nós temos todos acompanhado a guerra na Ucrânia. É uma guerra de devastação e de terror russo. Mas a Ucrânia, em abril, conseguiu voltar aos seus níveis de exportação de antes de guerra. Durante essa guerra, a Ucrânia está conseguindo combater a corrupção. Portanto, é que recordar que Frei, a Rússia... Só vou terminar. Para terminar a mesmo. Ucrânia perde para a Rússia só pela corrupção. A Rússia é um pouco mais corrupta nisso que a Ucrânia. A Ucrânia também é um país corrupto. Muito obrigado. Mas mesmo durante a guerra, está a conseguir combater a corrupção e por isso, muitos... Isso para dizer que quem acompanha de perto, tá vendo? Não vamos nem a guerra serve de desculpa para combater a corrupção. Muito obrigado. O governo... Muito obrigado. Muito obrigado, Frei. Não temos mesmo mais tempo. Por favor, o Frei roubou quase o seu minuto. Tem 30 segundos para finalizarmos. Há uma expressão que você gosta muito, que é pessimismo. Eu gosto de ser otimista, mas eu não consigo ser otimista se não houver melhoria de oportunidades de trabalho. Eu não consigo ser otimista se não houver qualidade na educação. Não consigo ser otimista se não houver qualidade nos serviços de saúde. Então, eu não consigo ser otimista. Muito obrigado. Se não houver acesso à alimentação de qualidade. Eu não consigo. Muito obrigado. Muito obrigado, até já. Muito obrigado. E assim colocamos um ponto final na edição de hoje do Ponto de Equilíbrio. Não se esqueça, nós voltamos próxima terça-feira com mais um Ponto de Equilíbrio. Foi um debate bastante interessante, com momentos bastante acalorados. É assim que marca a diferença no Ponto de Equilíbrio. Mais uma vez, boa noite. Até a próxima terça-feira. Não se esqueça, daqui a pouco teremos o Jornal da Noite. Até a próxima terça-feira.